Botafogo 1, LDU 0. Temos aí uma vantagem para levar para a altitude, né, de Quito. Vamos aí ver o Linha de Passe, o Sport Center e o Gerson Canhotinha de Ouro comentando o jogo de ontem. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Se puder, hype o vídeo. Tamo junto, bora pro vídeo, depois a gente volta. Muito bem, fã de esporte, de volta com o nosso Linha de Passe agora para falar da vitória do Botafogo sobre a LDU 1-0. Gol rapidinho, com 1 minuto, o Arthur deixou dele. E depois, Calçade, a gente viu um jogo muito irregular do Botafogo, né? Teve alguns bons momentos, mas uma queda de rendimento, inclusive do pessoal do ataque. E aí quem começou a se destacar foram os jogadores de defesa, né? O Vitinho, que salvou uma bola milagrosa, o Alexander Barbosa, que ganhou todas pelo alto. Até jogadores, até a gente falando de laterais, jogadores que jogam pelas beiradas, fazendo muito melhor até uma função defensiva do que indo bem ofensivamente. Esse gol com menos de 15 segundos, né, na roubada de bola na saída, dava, assim, projetava uma noite excepcional. Exatamente. Contra adversário que naturalmente é chato, dirigido pelo Thiago Nunes. Né, uma equipe sempre que apresenta sempre times competitivos. Você falava, bom, o Botafogo iniciou muito forte, e aí ele poderia ter um jogo bem vertical também, porque a LDU sai para tentar empatar o jogo, e tem essa defesa linda e a finalização espetacular. E o Botafogo não aproveitou, não conseguiu ser vertical o suficiente para aproveitar os contra-ataques no momento que tinha que se organizar um pouco mais bem instalado no campo ofensivo para, com a vantagem, circular a bola para entrar na defesa, gerar uma profundidade de finalização. O Botafogo não foi competente para isso, né? Assim, acabou não marcando, porque era fundamental. A vitória é ótima, sempre é bom vencer. Ganhou. Né? A gente vai discutir agora são as oportunidades que o jogo apresentou, porque começa 1-0. E aí o Botafogo não conseguiu, porque isso mantém o jogo, mas a vaga ela não está nem um pouquinho fechada. Ela está totalmente escancarada, está livre, é difícil jogar contra a LDU. Então, assim, é uma pena que o Botafogo não tenha feito o segundo gol. E aí o Vitinho, opa... E acho que, assim, até pela qualidade, pelo respeito ao adversário e tal, é o tipo... Concordo com tudo que o Calçade está falando, mas é o tipo do jogo e do placar que você avalia de uma forma tendo o gol saído aos 13 segundos. Aos 42. E você avaliaria de outra se o Botafogo estivesse empatando o jogo até o final e fizesse um gol aos 45 do segundo tempo. Porque, de fato, não é aquele jogo em que você diz, não, esse é jogo para meter 2, 3 e encaminhar a classificação. Não é isso. Acho que não era isso já antes do jogo, né? Mas na hora em que se cria este cenário, né, de um gol aos 13 segundos, e não só por você já estar em vantagem tão cedo, mas justamente pelas oportunidades que acabaram surgindo, eu acho que fica um pouco essa pontinha de lamentação aí, ainda que, como disse o Calçade, a vitória seja um ótimo resultado. O bom é vencer, né? É sempre importante vencer, vantagem por menor que seja. Agora, o David Ancelotti vai conhecer a altitude, né? Vai conhecer a apresentada altitude. Vai falar pro pai assim, olha, Quito... pelo menos o Brasil foi Guayaquil, né? O Equador. Teve essa mamata, né? O pai a seleção vai jogar com a Bolívia. Vai pra mais alto. Então o pai vai começar. Você foi pra aqui, eu fui mais alto ainda que você. Pelo 1.100. Pelo menos tá classificado já. Né? Exatamente. Pode ser decidido pra Bolívia o jogo. Aliás, deve Potosí, ser, né? Se não me engano. Mas lá vai ser. O jogo é alto. Mas olha, o professor Thiago Nunes, que no Botafogo deixou zero saudade, é arrumado o time dele. Não vai ser fácil, não. O Botafogo deve se preparar para um jogo duro lá. Se o Carleto quiser alguma dica, fala com a gente. LDU veio o Calçade experimentou a altitude e sabe como é que é. Veio para dividir a posse, trocou mais passe no campo ofensivo que o Botafogo. Não, ele circulou bem. É um time que assim, tomou o gol com 1 minuto e não desestabilizou. Não é um time bom, minuto, não. Assim, a gente falou 1 minuto que são menos de 15 segundos. Sim. Então isso gera uma... Assim, você começa atordoado. Mas eles conseguiram superar e trabalhar a bola bem. Então, eu imagino esse jogo realizado em casa, com altitude que já é chatinha. Então, assim, o Botafogo vai ter que trabalhar bem. E o David vai poder falar pro pai, se prepara. O pai vai falar, mas a minha vai ser pior. Mais alta aí. Eu achei o resultado melhor que a atuação do Botafogo. Você olha individualmente para o time da LDU, acho que uma das versões mais fracas de algum tempo para cá. 2 atacantes ali, o Zugaray, jogador argentino rodado, experiente, sem nenhuma história em clubes realmente
importantes, né? O Medina do lado dele, o colombiano também, mediano. Acho que o Brian Ramírez jogava do lado esquerdo, é o melhor jogador de um quarteto que jogou atrás da dupla mais perigoso. E mesmo assim, eu acho que o Botafogo não conseguiu se impor. Eu vou muito na linha do que o Jean disse, você faz 1-0 jogando dentro de casa, Libertadores. Eu esperava que o Botafogo dali conseguisse uma vitória até com uma certa tranquilidade. Mas também, olhando o Botafogo, desde quando fez a sua última mudança de técnico, o time tem subido morro e descido morro em qualidade de atuação o tempo inteiro, né? Altos e baixos, altos e baixos. Você nunca sabe qual vai ser o próximo jogo do Botafogo. Só a única certeza é que, na altitude, o Botafogo precisa fazer um jogo bem melhor do que esse para conseguir a classificação ou contar com a sorte, porque ali vai ter pressão. E não é um grande time da LDU. Dá para jogar contra a LDU e sair de lá classificado. Você está falando de 2.850 metros. Né? Agora, sim, precisa de um melhor desempenho dos seus jogadores de frente, né? Porque vamos combinar hoje. Eu acho o elenco do Botafogo forte, tá? Não, sim, mas hoje o Arthur fez o gol e depois ele foi caindo progressivamente durante o jogo e junto com toda a equipe. Arthur Cabral não foi bem. Savarino hoje, olha, os piores jogos que dá para ver do Savarino. Foi muito mal o Savarino hoje. O próprio Marlon também não conseguiu chegar. E assim, você tem... E a gente está falando do potencial de ataque. Aí os meninos que acabaram entraram naquele frescor, né, de que estavam no banco, entra na correria e tal, mas tomando muitas decisões erradas também, passes errados, hora de cruzar, chuta, hora de chutar, cruza. Enfim, hoje do meio para frente, a gente pode analisar aí que o Botafogo não conseguiu ser mais produtivo, oscilou muito no jogo, porque o pessoal ali do meio para frente estava numa noite pouquíssimo inspirada, viu? Todos eles, pouco inspirados. No final, assim, foram 3 acertos de cada lado, né? E o LDU, assim, muito eu pouco, vejo a LDU em alguns momentos melhor no jogo. Exatamente. A LDU começa o segundo tempo muito bem. Sem a bola, porque teve a posse para poder... Coletivamente jogou melhor, né? E o Botafogo, assim, faltou... Porque ele tinha estrategicamente, tomar o gol no começo, muda tudo. Porque se a postura... Eu não acredito que a LDU fosse para apenas se defender. Ela foi para jogar. Né? É que tomar o gol muda muita coisa. Sim. Você é obrigado a buscar algo melhor. Você não fica... Não é controlando o empate, tá bom, sai, se protege mais. Você perde uma série de coisas que você tinha combinado. E eu acho que a postura da LDU foi muito boa. Assim, para quem tomou o gol, uma pancada tão forte no início. E agora vai ser um jogo mais rápido, mais ativo, mais pressão, com mais interferência do ambiente no jogo do Botafogo. Então o Botafogo vai ter que fazer uma partida mas muito superior para manter a vantagem. Um pouco para sua alegria, pouco para a alegria do Bertozzi e muito para a alegria de Jean Oddi. Hoje foi um jogo com 50% de posse de bola para cada time e umas 18 faltas da LDU e 5 do Botafogo. Poucas o Botafogo quer jogar bola. O Botafogo quer que a bola corra. Né? Parece o Abel Ferreira mandando um recado. Então o Botafogo... eu citei as pessoas, assim. O Birner pelo menos fala na cara. Né? Então se o jogo ali começar a ser um pouco mais pegado, né? Um pouco mais... com troca de jogadores e discussões. Do jeito que você gosta. Não, do jeito que se joga. O futebol não importa o que eu gosto ou não gosto. Importa que você ganhe com honestidade. O que eu gosto e o que eu não gosto é irrelevante. Né? Senão eu faço o programa do Birner FC e a gente vem aqui e faz SBT. Olha. É uma boa. Não é importante. Pelo que eu ouvi, o Birner FC, os artimanhas não das mais. Não, ao contrário. O Birner FC não dá uma pancadinha, né? Pelo menos o campeonato da imprensa. Logo duas. Voltando, não, os jogadores podem falar sobre isso. Agora, o Botafogo vai, então, seguindo essa linha de raciocínio, jogar bola, jogar o jogo jogado com bola, como se estivesse na Bundesliga, né? Jogar futebol... Não pode correr errado, né? Então, e vai ter que fazer o jogo, por isso falo melhor, porque se depender de cativar, travar um pouco o jogo, essas coisas que qualquer outro time brasileiro faria, qualquer outro time brasileiro faria, o Palmeiras de Abel Ferreira faria, o São Paulo de Crespo faria, o Flamengo de Felipe Luiz faria, em circunstâncias necessárias. Então o Botafogo, por isso, vai ter que jogar um pouco mais para alegria de Jean Oddi. De novo o Birner clamando pelo antifutebol. Não, impressionante. Todo programa ele vai vir aqui Peraí, eu não tô clamando. Pedir antijogo. Deixa eu fazer uma pergunta bem direta para o senhor. É um contorcionismo, Esses times que eu citei fariam isso ou não fariam em situações necessárias? Eu vi o Crespo
Crespo outro dia pedindo pro time sair... Temos acho que só o São Paulo não faria. Eu vi o Crespo pedindo pro time sair do árbitro, esquecer o árbitro e jogar futebol. Tá. Eu vou elogiar, independentemente de quem faria ou de quem não faria. Não, mas você só perguntou se faria ou não faria. E acho que isso não vai mudar por iniciativa de treinadores, isso vai mudar por iniciativa... Nem vou fazer por minha causa. Das ligas, das confederações, como, aliás, a Renata Guel informou hoje durante a transmissão do jogo do Palmeiras. Ela falou que a Conmebol soltou um comunicado para os árbitros que é para diminuir terminantemente esse gasto de tempo, sobretudo dos goleiros. Então, o árbitro foi lá falar com o Everton, que, aliás, é um dos que gosta bastante de gastar um tempinho quando tá jogando. Então, assim, cara, o meu ponto é, eu vou elogiar os técnicos que mandarem seus times jogar futebol, eu vou elogiar as ligas, as federações e confederações que tentarem coibir essa prática, ainda que seja, como gosta de ressaltar o Birner, da nossa cultura, do nosso jeitinho, o que todo mundo faz. Tomara que um dia deixe de ser o que todo mundo faz. Também gostaria que deixasse. Olha, mas enquanto fazem, eu acho que podem usar. O contorcionismo de Vitor Birner. Não, eu sou bem direto. Nem no Cirque du Soleil tem gente desse nível conseguindo ele que se contorce para poder falar do... É que não tem ar-condicionado no campo, então a gente tem que falar do meu campo, né? Tem o ar-condicionado. O ar-condicionado do futebol não combina, cara. Alguns tem. Alguns tem, é verdade. Na Copa do Mundo teve, é verdade. Aliás, tem Copa do Mundo que precisa. Teto e guarda-chuva. Meu Deus. E para-raio. Ô Bertozzi, só um pouquinho de lucidez aqui nesse papo do Birner, por favor. Vamos lá. Para fechar. Então vamos lá. Olhando para a semana que vem. Então, Botafogo, que a gente possivelmente vai ver poupar no Brasileiro. Estou imaginando, né? Tem a viagem, etc. Acho recomendável. Poupar ou treinar no Brasileiro porque precisa acertar o time? Não, eu acho que poupar quem tiver mais desgastado. O Botafogo vai jogar em Quito, que é um jogo fisicamente vai gastar um pouquinho mais. Eu acho que não dá pra jogar os 11 que forem... Não precisa poupar os 11, mas tem aquela coisa de ver quem tá Eu no lugar do técnico, pouparia os 11 e deixaria todo mundo treinando pra arrumar o time pro jogo de Quito. Eu, no lugar do treinador, faria isso. Ok. Eu acho mais plausível do que jogar todo mundo. Eu tentaria encontrar um meio termo ainda, porque eu não. O Botafogo... porque não vai ser um jogo fácil. Não. Então é um jogo que você está dentro dele, jogo, ou você joga de verdade ou não joga. Sim. Quem jogar de verdade, valer, vai chegar em Quito com o tanque vazio. E precisando 2 tanques. Então, essa é a decisão do filho de Ancelotti. E assistido pelo pai. E manchete em jornais já espanhóis. Inclusive, né? Jornais espanhóis destacando a vitória do Botafogo. Exatamente. Por causa do Ancelotti. O Renier também era manchete. Porque eles conseguiram ver um lance. Aliás, você deu gancho aí pra gente. Eu sabia, eu mesmo tempo. Foi bem, parabéns. Calça, genial. Vamos seguir o Sport Center falando agora de Botafogo. Botafogo e LDU, uma vitória por 1-0. Roberta Barroso acompanhou. Fã de esporte, o Botafogo venceu a LDU por 1-0 aqui no Newton Santos e sai na frente em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Agora, o Alvinegro joga pelo empate na altitude de Quito na próxima semana. O gol saiu muito rápido assim que a bola rolou. Alex Telles para Arthur fazer 1-0 com 14 segundos de jogo. O Botafogo seguiu pressionando, só que a LDU precisava correr atrás do resultado. E aos 12, Cornejo teve uma grande chance. John salvou. A LDU pressionava. Nesse contra-ataque do time equatoriano, Vitinho tirou na hora certa. Aí Alzugaray recebeu essa bola que veio forte e parou nos pés de John, que quase se enrolou, mas conseguiu se recuperar. No segundo tempo, o jogo não teve aquela intensidade da primeira etapa, muitos erros de passes, a LDU com mais posse de bola, até conseguindo chegar ao ataque. Só que aos 28 minutos, a melhor chance do Botafogo, Matheus Martins disparou, mas a defesa bloqueou na hora do chute. Depois foi a vez de Arthur Cabral, Vale defendeu em 2 tempos. Aos 40, no chute rasteiro de Natan Fernandes, a bola passou com perigo. O Botafogo ficou em cima. Joaquim Correia ainda teve essa chance. Vale defendeu. Ficou nisso. Botafogo 1, LDU 0.
É um jogo difícil contra um time que aproveitou bem dos espaços que tinha, porque a gente tinha que fazer um jogo aberto para conseguir um resultado positivo. Conseguimos um resultado positivo, então nessa competição sempre é bom ganhar, porque não é fácil. Temos que agora, para a próxima semana, preparar bem um jogo de volta, com confiança e com essa pequena vantagem que a gente tem. Do jogo, eu saí com uma sensação muito boa do jogo, né? Eu acho que o fato de tomar um gol muito cedo acaba atrapalhando qualquer planejamento, qualquer estratégia, mas eu fico com a reação do time, que no final das contas, mesmo com o gol em contra tão cedo, mostrou personalidade para reagir, mostrou que podia propor jogo aqui dentro, tentou gerar situações de gol, colocar o Botafogo em dificuldades. E creio que no final das contas, claro que o futebol não tem isso de justiça e injustiça, né? A gente perdeu o jogo, mas poderia ser muito bem um jogo de empate se não fosse o primeiro gol. E a gente agora tem muita confiança que, com o apoio da nossa torcida lá em Quito, a gente possa reverter esse resultado. O goleiro John foi titular nesse jogo e existia grande expectativa em relação à meta alvinegra, porque nos últimos dias ele chegou a negociar com o West Ham, mas depois decidiu ficar no Botafogo. E a gente falou com o John sobre esse assunto também. Precisei de um tempo para pensar, refletir e, igual me pronunciei, tenho certeza que para mim foi a melhor escolha ter ficado aqui, ajudar meus companheiros a ter um ano mágico. Tenho certeza que temos grandes coisas para conquistar pela frente. Todo o carinho da torcida que me apoiou, queria que eu ficasse. Então eu decidi ficar, optei por ficar. Foi um momento de ausência minha também. Os companheiros também, dia a dia, me deram muita força, muita luta. E hoje fizemos um grande jogo. Bom, temos aí os números de Botafogo e LDU. Vitória do Botafogo por 1-0. Bom, posse de bola 50-50. Finalizações 9 do Botafogo, LDU 12. Finalizações no alvo 3-3, grandes chances do Botafogo, 2 grandes chances, LDU 1. Ações na área rival 16-17 para a LDU e escanteios 4 para a LDU e 3 para o Botafogo. Elton, fica aquela sensação de que o Botafogo poderia ter feito mais, porque fez um gol logo aos 14 segundos de partida. O Thiago Nunes falou uma coisa certa, né? É claro que a estratégia do time adversário, depois que sai perdendo de 1-0, começa a ficar um pouco embolada. Tudo que você pensou para a partida vai embora logo aos 14 segundos de jogo. Dava para o Botafogo ter feito mais ou 1-0 ok, é o suficiente? E esses números que a gente mostra, é muito pelo gol inicial do Botafogo, que depois no segundo tempo acaba tirando um pouco o pé também? Eu acho que até dessas finalizações 12, né, da LDU, a maioria no primeiro tempo. Houve uma queda de rendimento também da LDU e passou a administrar um resultado de 1-0 contra, né? A gente viu isso acontecer no Maracanã entre Internacional e Flamengo. No segundo tempo a gente viu o time até ter mais a bola para sofrer menos, porque era um gramado sintético, né? A LDU tem altitude, né? Tem Quito, e a gente vai falar sobre isso, mas o Botafogo sabe jogar muito bem no seu campo também, e fez isso muito bem logo no início, né? Para mim, um passe, né? Uma assistência do Alex Telles, é um passe pro Arthur marcar. O Botafogo conseguia até encontrar mais espaços nos primeiros 15 minutos. A LDU demorou de se entender, né? Joga com 3 zagueiros, tentou usar muito mais o Ramírez do que o Quinteiro. O Quinteiro não foi bem do lado direito, né? O ala direito da equipe da LDU. Sofreu muito, inclusive, com as jogadas do Montoro e do Alex Telles. Então foi um time que, quando conseguiu ajustar sua marcação, aí impôs dificuldades para o Botafogo. E isso trouxe um incômodo também para o time que não conseguia entrar na área, não conseguia acionar o Arthur Cabral. O Arthur Cabral foi o jogador que, inclusive, ficou em campo por 90 minutos, mas a bola chegava muito pouco, ele só teve uma finalização no alvo, né, no jogo inteiro. Então, a LDU se defendeu muito bem. O resultado é bom, Marcela, mas o Botafogo vai jogar no fim de semana contra o Palmeiras, não pode se desgarrar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e vai para a altitude de Quito. No dia em que entrou em campo contra o Botafogo, já ultrapassamos aqui, já estamos na sexta-feira, dia 14 de agosto, completou um ano. Um ano que a LDU não perde um jogo em casa. Então, a gente está falando de uma equipe que sabe muito bem usar o fator mando de campo. Não perde há um ano jogando como mandante. É claro que
pode até não perder, né, no próximo meio de semana. O empate, por exemplo, classifica o Botafogo, mas já traz um componente que é importantíssimo nesse momento, nesse confronto de 180 minutos, que é enfrentar um mandante muito forte. O Botafogo consegue uma vantagem, vencer em casa, mas essa vantagem não é o suficiente para assentar nela no jogo da volta. Vai ter que jogar e vai ser um jogo muito difícil. Mas não, sem dúvida nenhuma, né? Imagina ainda jogar na altitude. Bom, o Botafogo, desde a estreia do técnico David Ancelotti, ele tem 8 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Um aproveitamento de 70,8%, 11 gols marcados, uma média de 1,38. E apenas 3 gols sofridos, 0,38. Impressionante realmente a defesa do Botafogo com o David Ancelotti. E na entrevista dele, ele fala algo interessante. Eu não conhecia a LDU, ele é muito sincero, né? Eu não conhecia a LDU, acabei conhecendo agora um pouco, estudei um adversário, mas não faço ideia do que é jogar em Quito. E é verdade, né, Elton? É uma experiência nova para ele. Alguns jogadores têm essa experiência, mas o treinador não. Inclusive a família Ancelotti vai conhecer a altitude agora, né? Porque o Carlo Ancelotti vai jogar com a seleção brasileira contra a Bolívia. Então, vão conhecer muito bem, né, como funciona a altitude. O Thiago Nunes, né, que agora é técnico da LDU, até a adaptação dele também demorou um pouco, mas agora ele está lá, né, fazendo um bom trabalho na equipe equatoriana. Mas o sistema defensivo tem funcionado muito bem, porque o Danilo é um jogador, né, que foi contratado para ser titular, para ser o substituto do Gregori, e na Inglaterra ele ganhou ainda mais força física, né, e dinâmica para ser um segundo volante, às vezes até um primeiro. Protege muito bem a defesa ao lado do Marlon Freitas, então é um sistema que tem 2 volantes que protegem bem a linha de 4, né? Quando o Vitinho precisa subir mais, quando o Alex Telles também precisa subir mais. A gente sabe que o David Ricardo tem tido oportunidades ao lado do Barbosa e tem sido consistente. Ele ganhou agora uma opção sem querer, não é, Marcela? Porque o John ia embora, aí o Botafogo contratou o Neto, agora ele tem 2 bons goleiros. Inclusive falou sobre isso, né? Que ainda não sabe quem será o titular e ele vai usar os 2, porque ele tem 2 bons goleiros. Então o sistema defensivo nesse início de trabalho do David Ancelotti tem sido fundamental, né? Para que o Botafogo ganhe o equilíbrio necessário para disputar as 3 competições, né? O Botafogo está envolvido em 3 competições e vai precisar muito, né, de uma defesa sólida para ir longe nas 3, principalmente nos mata-matas, né? De Copa do Brasil e de Libertadores. Pois é, ele é perguntado, né? Você vai usar um goleiro em uma competição e um outro goleiro em outra competição? Ele, não, eu não vou fazer isso. Vamos ver como é que ele vai fazer para ter, se é que ele vai ter esse rodízio. Ele tem John e tem o Neto, imagino que o Neto também vai ser utilizado. Mas agora é um problema dele, hein, Elton? E é um bom problema, é um problema que os treinadores gostam de ter de escolher bons jogadores. E aí, galera? Um aviso aos botafoguenses. Lá, dentro da casa da LDU, com esse joguinho aí, vai ganhar de ninguém, hein? Pode botar um jogo da melhor qualidade, porque lá dentro, na altitude, é brabo, hein? Botafogo não jogou bem. Botafogo não jogou bem. Poderia ter jogado muito melhor. Agora, bota aí, pega o jogo, bota aí, passes certos. Vou exagerar, 5. Estou exagerando. Passes errados, 525. Não estou exagerando. Um absurdo isso, cara. Saída de jogo, saída de bola. E os caras sabem disso, principalmente esse meio do campo. O Danilo joga bem. Marlon Freitas eu não vou nem discutir. E o Savarino. Depois o Savarino saiu, estou o Natan. Fácil, daqui para ali, o cara mete para lá. Centroavante. O Arthur Cabral, ele veio em busca da bola, recebe a bola, gira, toca, mete no cara do meio do campo, do adversário. Então para que vem aqui? Fica lá, porra. O único que tentou alguma coisa e acabou fazendo um gol aos 15 segundos foi o Arthur, baixou a linha lá da ponta direita. Veio acompanhando a jogada do Alex Telles. Cruzou, bola passou por todo mundo, ele entrou aqui na frente do lateral esquerdo e meteu o gol. Foi só. Perdeu algumas coisas, perdeu algumas
oportunidade, perdeu. Mas não tinha que perder, cara. Você está dentro de casa, sabe que o jogo é importante e sabe que esse time da LDU melhorou muito. Era um bom time, agora está muito bom. Os caras sabem jogar. Todo mundo aqui sabe jogar. E ver 1-0, eles estão perdendo de 1-0, eles não estão nem aí, ó. Não estão nem aí, estão tocando a bola. Aí vai lá na zaga do Botafogo, domina a bola, de repente, mete a bola no lateral, o lateral mete a bola lá no zagueiro, o zagueiro mete a bola no goleiro e o goleiro segura a bola. Aí, peraí. Os caras estão perdendo o jogo ou estão ganhando o jogo? Para eles, 1-0 não é resultado. Não é resultado. Todo mundo sabe disso. Você vai jogar contra o LDU, na casa da LDU, na altitude, com a torcida contra, frio desesperado, falta de ar, arbitragem, e acha que vai ganhar fácil, acha que 1-0 dá para sustentar isso? Eu estou achando que não dá. Pode ganhar o jogo? Pode, claro que pode ganhar o jogo. O time do Botafogo é bom. Desde que não erre 450 passes. Saída de bola. Você está saindo com a bola dominada. Mete a bola, perde. Os caras estão aqui. Vem para dentro. Foi o que aconteceu. Viu o que aconteceu? Os dois laterais, o Alex Telles e o Vitinho, apoiaram até um certo ponto. Depois pararam também. Começaram a tocar a bola. E errando o passe. E eles, com o treinador brasileiro, conhece o time do Botafogo de sobra. Então, ele armou um joguinho lá. Vamos dar uma fechada aqui, nós só vamos para dentro com a bola no pé. Bola no pé, toca. Não deu, não, volta. Aí, um bico lá para trás. E o cara lá de trás domina a bola. São dois bons zagueiros. O Mina, depois entrou o Aimar e o Quinones. São dois bons zagueiros. Sabem jogar, sabem sair jogando. Tem os laterais bons que apoiam. E tem o meio do campo, o Vilamil, Cornejo, Gruizo. Os caras sabem jogar, cara. Ninguém aqui é bobo. É jogo aqui tem jogador aqui de seleção. Então não é qualquer coisa. Então, o Botafogo, por obrigação, por estar dentro de casa, se não me engano, 37 mil torcedores lá, deram um show. Era melhor ter colocado o que a galera fez fora do campo, nas arquibancadas, aquele teatro bonito lá, dentro do campo, e botar o time na arquibancada. Era melhor. O show seria melhor. Porque a galera deu um show. E lá dentro do campo a coisa ficou complicada, cara. Ficou muito complicado. E depois saiu o Montoro, entrou o Matheus Martins, saiu o Savarino, entrou o Natan. Savarino está devendo, hein? Todo jogo é isso. Saiu com 27 do segundo tempo, Montoro com 17, Arthur, para entrar o Joaquim Corrêa com 17, 27, Danilo saiu, entrou o Alain, e o Marçal entrou na quarta zaga no lugar do Davi Ricardo, que machucou, saiu 36 no primeiro tempo. Marçal foi bem na quarta zaga, ele sabe jogar ali, né? Ele não é bobo, não é mais criança, sabe das coisas ali atrás, corre menos, inclusive, que ele sabe fazer cobertura, sabe marcar, corre menos ali atrás. Agora, o Botafogo teve mais chances do que o time da LDU, teve muito mais chances, mas não aproveitou. Eles tiveram duas chances, uma com o Alzugaray e a outra com o Medina. Duas boas oportunidades. O John fez duas grandes defesas. Por isso que eu estou frisando
isso muito bem, que o Botafogo tinha que meter 2, 3 gols. Dava para fazer isso? Dava. Se tivesse jogado melhor, jogado mais com certeza, e certeza que eu digo é do passe. Errou muito o passe. Tabela na entrada da área, o cara vai entrando com a bola, mete a bola aqui, entra aqui, o cara dá ali, ó. Porra, bota a bola no cara. O cara vem de peito aberto com todo mundo. A facilidade foi fazer a jogada, foi fazer a tabela, foi fazer a metida de bola. Agora, tá, um cara entrou aqui, meteu a bola aqui, ele mete para lá. Porque quer fazer gol como? Não vai. Honestamente, eu não gostei do time do Botafogo. Sabe, jogou mal? Não é que tenha jogado mal. Não é que tenha jogado mal. Em alguns momentos jogou mal, mas não soube ganhar o jogo. Não sabia ganhar o jogo. Para jogar mal é diferente. Agora, se você colocar o jogar mal, né, com os passes errados, aí jogou mal o time do Botafogo. E lá, estou frisando bem isso, lá, se jogar dessa maneira, ele tem que jogar lá fechado, que os caras vêm para dentro. Como foram aqui para dentro. Eles não ficaram lá atrás, não. Eles vieram para dentro, tocando a bola. De vez em quando errava passe e tal, mas normalmente eles vieram para dentro pelas laterais, principalmente aqui pelo lado esquerdo. Fizeram muitas jogadas aqui. O que eu achei de falha do time deles é que tocava, quando entrava na intermediária e principalmente quando jogava a bola, né, para a lateral, mas pela intermediária, eles metiam a bola dentro da área, cruzamento. Lá está o Barbosa, cara desse tamanho. Outro zagueiro, que era o Marçal, né, que sabe se colocar. E um cara dentro da área, Alzugaray, era o único dentro da área. Muito difícil acertar o cara. Assim mesmo ele deu uma cabeçada boa, porque o Barbosa ficou mais atrás dele. Mas deu uma cabeçada. E eu achei estranho. A mesma coisa no meio do campo. Meio do campo deles, vem tocando, de repente, mete a bola. É muito difícil, é muito complicado. E isso facilitava o trabalho da defesa do Botafogo. Será que lá eles vão fazer essa mesma coisa? Ou vão para uma correria para entrar no toque de bola, entrando por aqui, ao invés de cruzar a bola? Pode ser isso. Pode ser que ele tenha feito, o treinador, esse esquema, entre aspas. Ó, vamos segurar aqui, mete a bola dentro da área. Bota ele para disputar lá. Né? Perdeu, voltamos logo, estamos aqui. Porque ele só saiu em bloco. Ele só saiu, né? Sai o ataque, sai o meio do campo, vem a defesa. Perdeu a bola, já vem todo mundo aqui e ficava só o centroavante lá no Grande Circo. Então eles montaram isso para jogar contra o Botafogo. Então vamos ver o que eles vão montar lá para jogar. Então, o craque do jogo é o Arthur, fez o gol. A baranga do jogo, eu vou botar o Adé, lateral do LDU. Eu podia até botar os caras aqui do Botafogo, mas é que estou torcendo para o Botafogo. Então, e a arbitragem, o Dan, a gente já conhece ele, não. Deixa seguir, aí o cara dá uma pancada, segue o jogo. Aí o cara dá uma pancada lá e ele para o jogo. Ué, mas se o senhor não marcou aqui, vai marcar lá? Não é a mesma coisa? E outra coisa, ele ficou 3 vezes na frente da área como um zagueiro do Botafogo nas jogadas da LDU. 3 vezes. 3 vezes. Então, tem que aplaudir ele, né? Foi mais um zagueiro do Botafogo. Uma porcaria igual a todos eles. É 0! O Botafogo teve o primeiro tempo que até os 15 segundos foi bom. Depois a gente tomou um sufoco da LDU. John falhou algumas vezes, Vitinho soberano no jogo. Segundo tempo equilibramos forças. Após os 30 mais ou menos do segundo tempo, dominamos as ações e tivemos muitas chances de gol. Infelizmente nenhuma delas entrou. O Botafogo tem que ter um pouquinho mais de preciosismo, mais precisão na hora de fazer ali o último passe e a finalização para converter suas chances mais em gol. Mas em Libertadores a gente sabe que o importante é vencer. A gente tem que ganhar
para passar todas as fases de grupo, toda a fase de mata-mata, quer dizer, com 1-0 agregado em todas as fases, oitavas, quartas, semi, até a final, eu assino agora. Eu topo. O que importa na Libertadores é você ganhar. O Boca Juniors já chegou uma final de Libertadores só empatando. E na final, inclusive, empatou com o Fluminense. Perdeu na prorrogação. Então o que importa é você avançar. Vencer, melhor ainda. Então vamos para cima dos caras na altitude. É o jeito, é o que tem para hoje. Né? Não é das maiores altitudes. O Botafogo mesmo já foi para lá nos últimos 2 anos e não tomou amassos. Foi 1-0 ano passado, na estreia do Arthur Jorge, que não conhecia a altitude, estava ainda descobrindo o elenco, ou seja, o primeiro jogo dele com o time não conhecia ninguém, e mesmo assim foi só 1-0, e ano retrasado a gente foi para lá com o time de 23, com o Luiz Castro, e foi 0-0. Então, temos plenas condições de ir para lá com esse time que é melhor do que o time de 23, e melhor que o time que o Arthur Jorge tinha em 24 quando estreou. Então, temos condições de ir para lá e conseguir um bom resultado, e garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.